Dia, pessoal. Bom dia você que está com a gente todos os dias. Bom dia você que assiste os nossos devocionais e multiplica. A vida é boa demais para ser desperdiçada, para ser jogada fora, para você viver com picuinha, né? Que o povo diz, picuinha, fazendo arte. Então, que o Espírito Santo de Deus entre no teu coração e que nessa manhã você possa desfrutar da presença maravilhosa de um Deus que pode todas as coisas e que caminha conosco. É passo a passo, sabe? Deus está conosco, passo a passo, passo a passo. Tem uma coisa que eu costumo dizer, é que eu não abro mão da minha paz. A nossa paz foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário. A paz que o mundo não conhece. E quando alguma coisa tenta tirar a minha paz, eu já começo a questionar algumas coisas, padrão de comportamento, eu já começo a querer ler sobre o assunto. É uma coisa minha, pessoal. Eu começo a me examinar, o que é que eu preciso fazer, o que é que eu não posso fazer nesse tempo. E aí eu estava lendo e encontrei alguns textos falando de contenda, daquilo que tira a nossa paz. Enfermidade, doença, fofoca, calúnia, briga, intriga, um monte de coisa tira a nossa paz. E ouvindo um conselho de uma pessoa bem experiente no assunto sobre paz, essa pessoa falou assim: busque a paz, espere em paz. Descansar é esperar em paz. Gente, isso fez todo sentido dentro de mim. Esperar em paz, ter a paz que excede todo entendimento, nos faz perceber quão grande é o amor de Deus e como nós podemos influenciar e sermos luz onde quer que nós estejamos, quando nós entendemos que a paz que excede o nosso entendimento, o entendimento humano de quem quer que esteja em sua volta. Como é que pode, fulano passando luta, desempregado, e parece que nada está acontecendo, enfermidade de morte, mas uma convicção tão forte no coração, sabe? A paz de esperar em paz é assim, sobrenatural. É nos fazer perceber quem é o dono de tudo e viver o princípio da palavra de Deus, que é o amor, o mais forte, e aprender que Jesus nos deu a paz que excede todo o entendimento, por amor. E mesmo que a gente não entenda, Ele vai continuar derramando essa paz, porque Ele quer que a gente perceba que essa paz não depende de nós, vem dEle. E aí tem um texto na palavra de Deus, que é o que nós vamos ler hoje, Tiago capítulo 4, que ele começa com uma pergunta que tira a nossa paz. A pergunta é: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Eu podia ler o texto todo, né? Vamos lá? Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Esse adultério aqui é o nosso relacionamento com Deus. Em jogo duplo, dois senhores, amizade com o mundo.
que fere o coração de Deus. Amizade com os sentimentos que norteiam aqueles que não têm Jesus, que não têm Deus verdadeiramente no seu coração. Adúlteros e adúlteras, aqueles que traem o nosso Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai, e chorai, converta-se vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. E há só um legislador, um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga o outro? E agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Tal a glória, tal como esta, é maligna. Toda glória, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Gente, esse texto falou tanto ao meu coração. De onde vêm as contendas? Paixões internas, a fonte primária dos desejos egoístas que nós temos dentro do coração. Orgulho, inveja. O orgulho produz contendas, enquanto a inveja busca tomar o que é dos outros. A língua insensata, palavras tolas, calúnias, incapacidade de controlar a sua língua e falar segredos que te confiaram, que eram dores internas e você saiu espalhando para todo mundo. Amizade com o mundo. A Bíblia menciona que a busca por prazeres mundanos, lá em Tiago, que nós acabamos de ler, gera inimizade contra Deus. O zelo e a ambição com relação à inveja e a sentimentos de divisão. Quando a gente se posiciona contra alguém em favor de outro, nós estamos dividindo. Mas para evitar tudo isso, é preciso se retirar antes que as discussões comecem, para que o orgulho não sustente a disputa e hajam problemas entre nós. Nós somos irmãos em Cristo. Evitar, se retirar, é a melhor postura de alguém sensato. A humildade, se submeter a Cristo, resistir ao diabo, é uma forma de evitar contendas. Respostas calmas. Nossa, como eu conheço alguém que tem respostas calmas. Uma resposta calma desvia a fúria. Muitas vezes ficar calado também resolve, que é uma beleza. Rejeitar tolices, evitar discussões inúteis e genealogias que geram divisão. Ninguém é perfeito, é verdade. Nós temos fragilidades, nós temos sentimentos, nós somos incapazes muitas vezes de enxergar as coisas na ótica de Deus, porque não temos a visão que Ele tem. Mas nós precisamos lutar para que nós possamos encontrar o amor perfeito de Deus.
que nos regenera, que nos transforma. Todos nós temos dificuldades, temos defeitos. E aí, a Bíblia nos ensina a nos comportar. Talvez por isso ela seja tão rejeitada. Nos ensina a ponderar, a perdoar, a caminhar. Nos ensina a prática do bem, combater o mal com o bem. Isso é tão difícil da gente entender, mas é possível e Deus quer que nós façamos isso. Faça a sua decisão hoje. A contenda nasce no interior, no coração. Reflete um coração que não está completamente submetido a Deus. Um coração submetido a Deus, focado em Deus, ele vai saber conduzir, ele vai saber trazer uma palavra de paz. No que depender de vós, tende paz com todos. Que Deus abençoe o nosso dia. Esteja focado e não ignore a palavra de Deus para nós neste dia. Esteja focado no amor de Deus para viver a paz que excede todo entendimento. Que Deus te abençoe, te guarde e que te use para ser um pacificador, uma pacificadora hoje e consertar coisas, desviar-se de problemas fazendo o bem. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Beijo no coração. Bom dia. Tchau, pessoal.